Esse amor que a humanidade precisa ouvir, esse é o amor de Deus, esse amor que levou Deus a tomar uma atitude aonde Ele veio ao mundo, sacrificou-se, tomou uma atitude por amor dessa humanidade. Você que está ouvindo, é o amor de Deus que você precisa compreender. O amor de Deus, Ele te oferece a tua salvação, a tua felicidade. A humanidade precisa, a humanidade necessita desse amor de Deus. É preciso entender, compreender e aceitar o amor de Deus, glorificar o amor de Deus, ser grato a Deus por esse amor. Nesta noite eu quero falar para você desse amor. Como todas as noites aqui do trabalho, o trabalho é esse: levar a informação do amor de Deus para o mundo. Este amor que foi manifestado com o objetivo de salvar o homem, de oferecer ao homem a oportunidade não merecida, mas pelo tão grande amor de Deus para o homem. E eu quero ler o texto que revela esta ação de Deus, o qual manifestou esse amor. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16. Aqui é o próprio Jesus falando dentro desse contexto. É o próprio Jesus aqui revelando essa verdade do amor de Deus para nós. É o próprio Jesus aqui dando esta instrução, mostrando essa verdade ao mundo, que o mundo precisa crer enquanto tempo tem. Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Três coisas que nós temos que entender nesta palavra de Jesus. Ele fala primeiro o porquê Deus amou o mundo, o porquê Deus manifestou esse amor ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus agora, Ele revela o seu amor para o mundo. Jesus agora está falando da manifestação do amor de Deus. Está mostrando a verdade de que Deus é amor. Ele amou o mundo. E Jesus bota uma palavra que não dá para a gente entender, que não chega à compreensão do homem, este amor de Deus. Ele fala de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Uma maneira de amor tão inexplicável, que Deus tomou a atitude de enviar o Filho para seu sacrifício em resgate desta humanidade que Deus amou e que Deus ama e que Deus quer salvar. Jesus, ele mostra agora o amor de Deus de uma tal maneira que levou Deus a tomar uma atitude, porque o amor de Deus não é de palavra, o amor de Deus não é sentimental, o amor de Deus é de ação e de atitude em favor do homem que precisa do seu socorro, da sua ajuda e da sua misericórdia. Esse é o amor de Deus em favor do homem que não merece esse amor, o amor incondicional, que não é merecido o homem deste amor, porque Deus não ama o homem pelo que ele tem, ou o que ele faz, ou o que ele deixa de fazer. O amor de Deus é incondicional. É o amor que se doa em favor do outro, querendo o bem do outro, querendo a felicidade do outro. Este foi o amor de Deus manifestado aos homens para trazer a paz, a alegria, a salvação, a felicidade para essa humanidade. Por isso que Deus tomou essa atitude de amor incondicional, sem troca, sem interesse. O amor de Deus, ágape, o amor de sacrifício, o amor sacrificial, que levou Deus a tomar uma atitude, um amor tão grande, de tal maneira que Deus manifestou esse amor, enviando seu Filho Jesus. Aí Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha aí a atitude que Deus tomou pelo amor à humanidade. Ele deu seu Filho, Ele enviou o Filho para salvar, como esperança, como socorro, como salvação, como libertação, como paz, como meio do homem encontrar o amor de Deus através de Jesus.
Porque Deus amou o mundo, Jesus disse, de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para quê? Vem o mais importante que você, meu amigo, precisa ouvir e entender. A manifestação do amor de Deus, por qual objetivo Deus manifestou o amor dele por você. Jesus vai dizer agora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O amor de Deus foi com essa finalidade, para o homem alcançar, para o homem receber a vida eterna, a salvação, o livramento. E por que, irmão Wellington, o evangelista Wellington, eu preciso deste livramento e desta salvação? Porque toda a humanidade está em perigo, toda a humanidade está sentenciada, toda a humanidade está predestinada ao juízo eterno de Deus, ao juízo divino. E sobre esse juízo não há nenhuma forma do homem ser livre se ele não receber, aceitar o amor de Deus, que se chama Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, que não sofra o juízo, que não sofra a condenação, que não receba a sentença da separação eterna, que não sofra o dano da segunda morte, que é a separação eterna, para o homem receber a punição pela sua culpa, a causa do pecado que fez o homem ser réu do inferno. E Deus amou o mundo para livrar o homem desse juízo, para livrar o homem desse destino, para livrar o homem dessa sentença. Deus operou não sendo o homem merecedor, mas assim Deus quis abrir uma porta, abrir um caminho para o homem escapar desse juízo, desse terrível juízo e dessa terrível sentença. Deus abriu um caminho, Deus abriu uma porta, Deus enviou socorro, Deus trouxe a esperança ao mundo. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a esperança. Você precisa, meu amigo, entender o porquê o amor de Deus foi manifesto em Jesus, aonde morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por nós porque nós éramos bonzinhos. Jesus não morreu por nós porque nós fazíamos alguma coisa que agradasse a Deus. Jesus não morreu por nós porque nós era merecedor. A Bíblia diz que ele morreu por nós sendo nós pecadores. Quando a Bíblia fala de pecadores, a Bíblia fala dos que estão afastados de Deus, dos que são inimigos de Deus pela natureza pecaminosa. O homem natural é inimigo de Deus. Por isso que é preciso em Jesus o homem tornar-se uma nova criatura, ser restaurado, regenerado e transformado o seu entendimento para uma vida de comunhão com Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e da obediência à sua palavra, enquanto aqui viver e estiver. Para o homem ser transformado e ser uma nova criatura, porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, ele ensinou isso a um líder religioso, a um mestre da lei do povo judeu lá em Israel, que não entendia o propósito de Deus, que não compreendia o plano de salvação de Deus para a humanidade. Porque Nicodemos, o qual está dentro desse contexto, Nicodemos era um mestre da lei de Israel. Nicodemos entendia que para o homem estar no reino de Deus e servir a Deus e ter comunhão com Deus, era necessário ele ser filiado a uma religião. Ele precisava de cumprir devoções religiosas. Ele precisava se submeter a normas doutrinárias de sistema religioso. Nicodemos pensava que através disso estava na presença de Deus, estava vivendo no reino de Deus. Jesus diz a ele: olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está dizendo que o homem que é natural, tendo nessa natureza pecaminosa, ele não pode estar na presença de Deus e nem ter comunhão com Deus. Isso é estar no reino de Deus, é estar sendo propriedade de Deus, tendo comunhão com Deus,
sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus. É o reino de Deus no coração do homem. É Deus reinando na tua vida quando você se converte a Jesus. O homem natural vive sua religiosidade. O homem natural vive suas práticas religiosas. O homem natural vive sua devoção, suas obrigações e suas práticas, atividades de práticas religiosas. Mas isso não leva o homem a uma vida com Deus, porque ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode ter comunhão com Deus, ninguém pode ser reconciliado com Deus, ninguém pode estar servindo a Deus se não nascer de novo. E esse nascimento o homem só tem quando ele crê em Jesus e se converte a Cristo. A partir daí há uma situação espiritual operando na alma do homem, no interior do homem, no lado espiritual do homem, transformando o entendimento dele, e automaticamente, quando ele crê verdadeiramente em Jesus, ele recebe a presença de Deus, o Espírito Santo, que vai agora restaurá-lo e fazê-lo propriedade de Deus. É o reino de Deus habitando dentro do homem através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai agora passar a conduzir você, a instruir você na palavra de Deus, no que Jesus ensinou. Esse Espírito Santo vai orientar você a olhar para Cristo como teu Senhor e a Ele se submeter, a Ele louvar, a Ele adorar, a Ele reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. A Ele o Espírito Santo vai glorificar, porque quem está guiado no reino de Deus pelo Espírito Santo não glorifica a religião, a entidade, a santo, a protetor, não clama por nenhum outro nome, porque quem é guiado pelo Espírito Santo, como disse Jesus, ele é submisso ao senhorio de Cristo, a esse obedece e a esse louva, e fora dele não há outro, porque dos lábios daqueles que estão no reino de Deus só louvam a Jesus. Esse é o nome que é sobre todos os nomes debaixo do céu, para que todos os homens que clamem este nome encontrem salvação. Este é o amor de Deus o Pai, manifestando o Filho tomando a forma humana. O Filho, sendo Deus, se fez homem, tomou a forma humana, veio ao mundo para tomar uma forma humana e, como ser humano, ele sofrer, padecer, ser humilhado, morrer, crucificado, porque esse foi o propósito de Deus o Pai, através da vida do Filho, poder purificar o pecado de todos nós, pecadores. O sacrifício vicário, o sacrifício substituto de Cristo pelo pecador, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, e pelos nossos pecados ele foi crucificado. Este é o amor de Deus, que enviou o Filho para que seja a esperança da humanidade, para não receber o juízo do Pai, a ira de Deus, o castigo de Deus, a sentença de Deus, porque Deus amou o mundo, porque Ele te ama. Ele não deseja o teu juízo, Ele não deseja a tua condenação. Ele quer que você ouça a voz dEle enquanto é tempo, para que não morra sem salvação. Porque Deus não tem alegria quando morre um ímpio. A morte é uma coisa certa em nossas vidas, mas a diferença é os que morrem em Cristo para a salvação e os que morrem sem Cristo para a condenação, desprezo, vergonha e o juízo eterno. Mas Deus não tem prazer, porque Deus, Ele é aquele que vai julgar, mas Ele não tem prazer em julgar. Ele ofereceu a porta de saída, o caminho para você voltar da condenação e encontrar salvação. Jesus, 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 essa porta. Jesus, 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 é esse caminho. Não adianta você estar dentro de uma religião, vivendo devoto, praticante, vivendo obrigações e sendo escravo de sistema doutrinário de igreja ou religião ou de seita. Você tem que se converter a Cristo, porque Jesus está dizendo nesta noite que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer
de novo. O novo nascimento você não vai ter se filiando a uma igreja. O novo nascimento você não vai ter vivendo devoto a nenhum ritual e nenhum conjunto de doutrina de religião. O novo nascimento você terá quando se converter a Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador, o intercessor, o mediador, que te convida nesta noite a crer nele para receber o perdão dos teus pecados. Jesus é o amor de Deus para você. Jesus é a vitória de Deus para a tua vida derrotada pelo pecado. Jesus é a bênção de Deus para a tua vida que está em maldição pelo pecado. Jesus é a paz de Deus para a tua alma que está atribulada, sem certeza de salvação. Jesus é a tua esperança. Diante desse mundo de desespero, pessoas vivendo iludidas, perdidas na ilusão, vivendo uma vida de ilusão, mas no final a realidade é real. A consequência desta vida vai ser refletida no final. Tudo que você está vivendo e decidindo hoje, você vai colher as consequências no final. E o final que a Bíblia nos adverte é a partida deste mundo, é a morte. Quando findar o labor desta vida e a morte ao teu lado chegar, meu amigo, qual destino há de ter a tua alma? Você está pensando que é só matéria? Morreu, acabou, ficou inerte, não tem mais nada, não tem lembrança, não tem mais vida. Você está pensando que é como uma lâmpada que depois que queima não presta mais? Deus não fez o homem descartável. O ser humano, criatura, ser humano, foi criado um ser eterno. Não deixa de existir. Os animais, depois que morrem, não existem mais. Os répteis, os peixes, toda criatura, fora o homem, toda criatura que morre, não existe mais. Porque ali não tem mais espírito consciente e nem tem mais uma pessoa real. Porque os animais, os peixes, os répteis, as aves não são um ser pessoal. Mas o ser humano é um ser pessoal. E Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Não foi os animais. O homem foi criado um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. Criou um ser pessoal que pensa, que tem lembrança, que tem desejo, que tem vontade, que tem direito de decidir. E este homem foi criado para viver eternamente. Aqui neste mundo ele vive um tempo temporal. Por causa do pecado, o homem foi sentenciado a sair desta vida e ir para o juízo depois da morte. Mas depois que o homem morre, ele não fica inerte. A alma permanece existindo, porque a alma é o ser real. Essas religiões que ensinam que a alma morre, elas não estão baseadas na palavra de Deus. Porque Jesus disse que nós devemos temer a Deus, porque mata o corpo e lança a alma no inferno. A alma é o ser real. Quem fica inerte é o corpo. Quem desce à sepultura é o corpo. Quem deterioriza-se é o corpo. Mas a alma não, porque o pó desce à terra de onde veio, mas o espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7. É preciso estudar as escrituras para conhecer a verdade que liberta e não ficar preso dentro das seitas, das religiões, das igrejas, com suas doutrinas de homem, com suas filosofias, com seus conceitos, sua linha de pensamento que não se enquadra na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a verdade que liberta, a verdade do Evangelho de Jesus. Jesus nos advertiu a recebê-lo enquanto é tempo para salvar as nossas almas. Salvação da alma. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9, Pedro orienta os irmãos sobre o objetivo da nossa fé. 1 Pedro 9, Pedro diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aí alguém pode dizer: mas irmãos, a Bíblia diz lá em Ezequiel que a alma que morrer
A alma que pecar morrerá. Então a alma morre. Ei, você tem que entender a Bíblia dentro do contexto, não pegar um texto isolado. O contexto ali está falando da alma no sentido do ser humano, do ser material, do corpo. Da pessoa não eterna, mas da pessoa temporal. O texto não está incluído na alma, espírito ali. Está falando do homem que pecar morreria. Porque a palavra alma na Bíblia, ela tem vários sentidos dependendo do contexto que você está lendo. A alma refere-se muitas vezes na Bíblia ao coração. A alma refere-se muitas vezes na Bíblia à pessoa física. A pessoa, ser humano que vive aqui. Não está falando da pessoa real. Porque o homem é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo é a bainha da alma, onde nós habitamos neste corpo para ter contato neste mundo físico. Porque nós somos um ser pessoal que precisamos de corpo. Por isso que nós temos corpo físico, corpo, matéria. Mas na ressurreição, a Bíblia diz que nós vamos receber corpo espiritual. Como os anjos, que são seres espirituais e têm corpos espirituais. O plano terreno de Deus, os homens perdeu. Os homens não valorizou este mundo lindo e maravilhoso que Deus deu ao homem para ele viver nesta matéria, desfrutando de tudo aqui. O homem abriu mão do prazer e da paz e da comunhão com Deus. E como sentença pelo pecado, Deus estabeleceu um final deste mundo físico e a punição do homem depois que morresse na matéria. Sua alma seguia para o juízo. É porque eu gosto de explicar. Eu estou trazendo uma instrução aqui dentro desse contexto. Porque tem religião aí que ensina que a alma é a pessoa real, que a alma morre. Mas Jesus não ensinou isso não. Jesus não mostrou isso não. Quem ensina isso é a religião. Jesus não ensina isso não. Ei, e se você quer ser bem-aventurado, você tem que crer. É no que Jesus ensinou. É nas palavras de Jesus. Não das palavras dos homens, de igreja, de religião, de seita. Jesus disse lá em João 8,31. Se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem guarda a palavra de Cristo está na verdade. Agora quem vive seus conceitos religiosos está na mentira e vai se decepcionar. Porque quem vive na mentira, o final é desprezo e vergonha eterna. Mas quem está na verdade vai triunfar, vai prevalecer, vai estar com Deus naquele grande dia que está próximo. O que há de vir virá e não tardará. O fim vem e todos vão reconhecer as verdades de Deus reveladas na Bíblia Sagrada. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Quer viver dentro dessa religião? Quer viver guardando os dogmas e as crenças, as crendices da religião? Desse conceito doutrinário que você está, dos homens? Fica, amigo. Tu tem direito de escolher. Tu é criado um ser pessoal que tem evolução, desejo de escolher e decidir. Então isso é responsabilidade do homem. O caminho que o homem escolhe, o final, a consequência é merecida da escolha que ele fez. Então nesta noite, Deus ele enviou o Filho pelo seu muito amor para salvar a tua alma. Porque teu corpo vai morrer, mas Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer salvar a tua alma. O apóstolo Estevão, quando estava sendo apedrejado,
o corpo dele estava morrendo, padecendo, e ele olha e tem uma revelação naquele momento de dor, que fez ele superar aquela dor. Ele viu o céu aberto, e Jesus Cristo sentado à destra do Pai, e ele clamou dizendo: Jesus, meu Senhor, recebe o meu espírito, recebe a minha alma, eu estou indo para desfrutar deste gozo eterno, até o dia da ressurreição do corpo, para que nós estejamos habitando num corpo glorificado novamente. Então o amor de Deus é para salvar você, é para dar a você essa esperança, meu amigo. A tua alma, ela vive para sempre. O teu corpo está envelhecido, o teu corpo está enfermo, o teu corpo está perecendo, o teu corpo vai ser enterrado, mas você que é a alma, que habita neste corpo, você vai partir para o juízo. E sem Jesus, atenção pessoal, ouçam esta mensagem, ouçam essa notícia, que Deus avisa ao mundo, o juízo dele é vindo, arrependei-vos e convertei-vos. Jesus está voltando para buscar quem nele crê e ressuscitar os que morreram crendo nele, e os que ficarem vão sofrer o juízo e a ira de Deus que está por vir sobre essa terra. Arrependei-vos e creiam em Jesus. Creiam. Não fiquem distraídos neste mundo, vivendo esta vida vã, arrodeando nesta vida sem uma finalidade, sem um objetivo. O ser humano, a humanidade está vivendo distraída nesta vida, como se estivesse arrodeando, vivendo em ciclo, a mesma coisa, sem esperança, sem direção, sem nenhum propósito, só aquele momento, o homem vivendo os momentos de fantasia, destruindo sua vida, sua paz, sua saúde, perdendo tudo que Deus deu, a família, o caráter, a saúde, e o homem se deixando levar para a maldição, e vai perder o mais importante, que é a sua alma, que será condenada. Jesus quer salvar a tua alma. Desperta, tu que dormes, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Meu amigo, é para você esta palavra. Não importa quem você é, não importa o que você tem, não importa o que você está fazendo, você é um ser humano, você precisa de salvação. A tua alma corre perigo, a tua alma está angustiada, triste, oprimida, aprisionada, escrava pelo pecado. Mas nesta noite, Jesus quer te salvar, Jesus quer resgatar a tua alma, Jesus quer dar paz na tua alma, e Jesus quer te libertar. Porém, escute esta palavra e dê ouvido à mensagem do Evangelho, a voz da palavra de Deus. 7h52.